Oi, oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, para vocês que estão chegando agora, não conhecem aqui o nosso perfil, o tema da nossa live de hoje é relacionado a conflitos conjugais. E aí nós trouxemos hoje 4 atitudes que não podem faltar quando você for resolver algum conflito em seu casamento. Não é isso, amor? Exatamente. O que é? Mexi com você só pra você não cochilar. Não dormir? Então, pessoal, toda segunda-feira a gente fala sobre conflito, né? E aí, dentro do conflito, a gente puxa algum tema que realmente possa ser de aplicação prática aí na vida de vocês. Isso. Eu não sei exatamente como é que vocês resolvem os conflitos conjugais, mas nós trouxemos aqui 4 atitudes que tendem a ajudar, né? Eu não vou falar que certeza que vai resolver, porque eu não sei como é que vocês vão aplicar, mas que ajuda, né? E como a gente sabe, quem já é casado há algum tempo sabe que os conflitos eles não surgem simplesmente só com assuntos grandes, né? Eles surgem do nada. Eles surgem desde da necessidade de escolher quem vai levantar do sofá para pegar o pedestal para a gente poder gravar A live. ou simplesmente quem vai olhar para ver se os cachorros estão correndo ou não, né? Então, assim, são exemplos simples, mas essa é uma verdade que acontece, né? Os conflitos, eles acabam surgindo pelos motivos mais banais. Diversos possíveis. Diversos, né? E infelizmente, quando eles surgem, muitas vezes a gente não sabe como lidar. Então, quando acabam surgindo determinados conflitos, você já tem mais ou menos uma noção, uma ordem clara ali do processo que você pode facilitar a resolução, né, amor? Sim. Acredito que vai dar um norte para vocês. Principalmente porque quando você já está ali numa sequência, entrando várias vezes no mesmo conflito, várias vezes naquele bate-boca, várias vezes naquelas briguinhas, né, aquelas brigas que tomam grandes proporções, que você já começa a evitar conversar sobre o assunto, saber mais ou menos como proceder, né, saber como lidar com isso, vai facilitar e vai melhorar também a sua relação aí com seu esposo, com sua esposa. E isso é interessante, por quê? Porque quando a gente pensa em saber mais ou menos o processo, seria parecido com aprender a dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, não sei se vocês ainda se lembram, aqui no meu caso faz pouco tempo que eu completei 18, então eu ainda lembro. Né, Lucy? Certo. Então, assim, quando você vai aprender a dirigir, você fica naquela agonia. O que eu faço primeiro? Como é que eu vou aqui? Como é que eu sigo, né? Então você fica preocupado. Será que eu vou conseguir passar a marcha, pisar na embreagem, olhar para frente? Vou lembrar da seta? Quando eu estava aprendendo a dirigir, só para relatar aqui, aconteceu uma situação inusitada, porque um rapaz alcoólatra estava atravessando a rua e aí ele abaixou para pegar alguma coisa no chão, não lembro se era uma latinha, e eu, eita ferro, e agora o que eu faço? Ele foi atravessando, tranquilo, e eu, ai meu Deus do céu. No meu caso, quando eu estava aprendendo, eu acho que eu tinha alguns meses de carteira. Foi aquela história que eu contei, que a criança soltou da mão da mãe e saiu da calçada e entrou direto na frente da... Olha que perigo, né? Então, assim, quando a gente pensa um pouco nessa lógica aqui, inicialmente é tudo muito complicado, só que com o passar do tempo, você sabendo o que você tem que fazer, aquilo ali vai ficando cada vez mais fácil. Na verdade, a ideia é dar clareza para vocês, é dar pelo menos um passo a passo aqui de todos os que a gente tem e que ensina no nosso método Eleve, para que você consiga ter clareza para raciocinar no momento de conflito. Porque no momento de conflito, a gente quer muito resultado, mas o resultado ele só é possível ser alcançado com qualidade a partir do momento que você sabe o que você vai fazer nesse momento de crise. O momento de crise ele não é um momento para você descobrir alguma coisa, é para você aplicar aquilo que você já sabe. Perfeitamente. E aí você falou uma coisa que já entra na nossa primeira atitude. Quando a gente se depara com uma determinada situação, que é uma situação onde tem duas opiniões diferentes, e aí naquele momento ali, a resposta ou a exposição de uma dessas ideias, de uma dessas posições, acaba sendo um negócio muito desproporcional, ou seja, você fala uma coisa, seu esposo já responde de forma bruta, ou a sua esposa já responde de forma grosseira. Né? Então, nesse exato momento, não adianta você simplesmente responder
de forma proporcional. A primeira atitude que você tem que obter, a primeira atitude que você tem que fazer ali é o quê? É ter uma visão geral do todo, saber exatamente por que aquilo ali foi desproporcional. E vou dar um exemplo simples. Muitas vezes, conversar com seu esposo ou com sua esposa, na hora que ele chega do trabalho e você já apresenta um monte de problema para ele, na sua cabeça faz total sentido. Ah, eu estou aproveitando porque eu não tive a oportunidade de falar com ele em outro momento, estou falando agora. Só que ao mesmo tempo, quando você deixa para falar aquilo ali no exato momento que ele entra, você está trazendo toda uma possibilidade dele ainda estar com aquele estresse do trabalho, com aquele estresse do trânsito que ele acabou de chegar. Então, não saber, no lugar de você simplesmente, no lugar de você tentar buscar enxergar esse todo, ou seja, por que ele está estressado desse jeito? Por que ele me respondeu desse jeito? Ele me respondeu desse jeito, por quê? Porque o trânsito hoje foi pesado, o trabalho dele foi complicado, porque ele está com fome, entendeu? Então, o primeiro passo, uma primeira atitude que a gente tem que ter durante um determinado conflito, quando a gente percebeu que aquele conflito não é um conflito comum, quando a gente percebeu que a resposta do nosso esposo, da nossa esposa não é uma resposta proporcional, a gente tem que ter uma visão geral do que está acontecendo. Então, perceber primeiro o que está acontecendo naquela situação é mais importante do que simplesmente expor a nossa opinião, expor a nossa vontade de impor a nossa visão de mundo, né? E por que isso é importante? Porque com uma visão geral, mais ampla, você se distancia um pouco, você acalma um pouco sua emoção e você tem maiores possibilidades de pensar sobre o assunto, falar sobre o assunto, maior frieza, maior clareza para tratar daquilo ali. Exatamente. E como é que eu vou fazer como que eu faço isso aí? Se ele acabou de chegar. Você pode virar para ele e perguntar assim, olha, eu queria entender por que você está um pouco estressado, eu queria entender por que você me respondeu desse jeito. Existe outra forma de eu tocar nesse assunto, de eu falar sobre esse assunto com você sem gerar esse estresse? A Paty, muitas vezes aqui em casa, ela utiliza muito essa segunda frase, né? Como que eu posso trazer esse assunto aqui sem gerar um peso? Como que eu posso trazer esse assunto aqui sem que você tenha uma certa aversão a esse assunto? Então, quando você pergunta desse jeito, o que basicamente você está fazendo aqui? Você está fazendo aqui, você está obtendo uma visão geral daquele todo. Você nem está resolvendo ainda o problema. Porque perguntar para mim como que você pode falar comigo sobre esse assunto não é resolver o problema ainda. Na verdade, a gente está focando no processo. Então, você está tendo uma visão geral sobre aquilo ali e a partir disso você vai trazer, depois você vai buscar a solução. Perceba que ter a atitude de entender o que está acontecendo, entender o contexto, já facilita nessa própria resolução, né? E aí a gente vai para o nosso segundo. Então, beleza, eu entendi a visão geral. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir por que essa visão geral que eu entendi, o estresse. Não, está acontecendo isso aqui porque ele está estressado. Agora eu vou descobrir por que ele está estressado. Eu vou descobrir se aquele estresse tem a ver com o trabalho, tem a ver comigo, se eu posso realmente ajudar nesse estresse. Por quê? Porque nessa segunda fase a gente já coloca descobrir e o terceiro ponto é colaborar. Então, a partir do momento que eu descubro o que realmente está gerando aquele problema, que muitas vezes nem é aquele foco principal, né? Então, por exemplo, a casa está com alguns problemas. Vamos colocar a situação. A casa tem algumas coisas para resolver. A Paty apresenta esse problema na hora que eu acabo de chegar do trabalho. Eu fico ali agoniado com aquele negócio, não consigo focar naquele assunto. Então a Paty vai fazer o quê? Opa, pera lá. E o que está do jeito normal dele? Não está. Por que não está? Porque ele está estressado. Por que ele está estressado? Será que eu posso ajudar? Será que eu posso entender melhor? Será que foi o trabalho? Será que foi alguma coisa que já está apurrinhando ele há mais tempo, está apertando a mente, né? Como o pessoal fala. Beleza. A partir disso, como que eu posso colaborar? Eu quero colaborar, né? Então, assim, e como é que você vai entender isso? Você pode fazer perguntas para ele de forma aberta, né? Então, você pergunta, por que isso aqui, por que esse estresse está gerando esse tipo de atitude aqui dentro de casa, Kis? Por que você está mais estressado hoje? Por que você está agoniado hoje? Então, perceba que nesse exato momento a gente deixou para lá o problema da casa, por enquanto, e está tentando resolver isso aqui. Por quê? Porque a gente tem que abrir o canal de comunicação. Então, a segunda e a terceira atitude são exatamente são atitudes voltadas para deixar um pouco de lado aquele problema a ser resolvido, para compreender o nosso ambiente aqui e abrir um canal de comunicação.
né, Mozinho? A ideia é possibilitar que vocês avancem nesse processo de compreender o outro, de entender a forma melhor de lidar com aquele problema ali, do que é importante para o outro, porque quando você faz esses questionamentos, você também coloca a outra pessoa que está mais reativa para refletir. E quando ela vai refletir sobre a sua pergunta, muitas vezes ela vai dar um passo atrás, ela vai falar, opa, é mesmo, ó. Eu tô assim, eu tô assado, desnecessário. Às vezes vem um pedido de desculpas, né? Às vezes vem uma forma mais proativa de resolver aquela situação que até então estava ali no impasse, que a pessoa não apresentava, você apresentando todo o problema e o outro lá parecendo que para ele não existia aquele problema. Então, trazer essas perguntas também faz o outro refletir sobre a situação. Você tem uma tendência a compreender melhor o outro, mas o outro também vai refletir sobre suas próprias atitudes. Exatamente, porque enxergar o estresse no outro é sempre muito mais fácil, né? A gente mesmo enxergar que a gente está estressado é uma coisa mais difícil. Então, a partir do momento que você conseguiu enxergar o todo, a partir do momento que você já conseguiu descobrir, você realmente descobriu ali o que está gerando pegando ali, né? Pegando. E como eu posso colaborar com isso? E aí a gente já falou aqui que você vai estar conversando, fazendo perguntas abertas, né? Então, a ideia aqui é, no lugar de você simplesmente gerar um confronto de vontades, ou seja, a minha vontade contra a vontade da Paty, a Paty quer essa situação resolvida agora, eu quero essa situação resolvida daqui 6 mesezinhos. Então, assim, no lugar de simplesmente você lidar com com o confronto de vontade, você vai buscar o quê? Uma resolução uma busca pelas soluções, uma resolução mesmo do conflito gerado. Então, a partir do momento, a gente deixa um pouco de lado qual a vontade que vai prevalecer e vai focar um pouco nisso aqui. Deixa eu trazer a pessoa para perto de mim, né? Porque muitas vezes aquela situação que não é nem ligada ao problema da casa, como eu citei aqui, acaba simplesmente nos afastando. Sim. Então, eu trago a pessoa para perto, abro o canal de comunicação e a partir do momento que eu abrir esse canal de comunicação, aí eu vou começar a pensar, beleza, qual o nosso quarto ponto aqui que é extremamente importante? É a gente abandonar determinadas práticas, que são práticas que muitas vezes geram determinado resultado, mas elas acabam prejudicando no longo prazo. Então, a longo prazo, elas acabam nos prejudicando. Sim. Por quê? Porque às vezes a gente utiliza tanto a coerção quanto ameaças para conseguir aquilo que a gente quer. E aí não precisa dar nome, né, a cada um. Mas assim, a gente acaba vivenciando esse tipo de coisa, né? A gente acaba muitas vezes tentando obter simplesmente aquilo que a gente quer por meio do jeito mais rápido. E às vezes quando a gente não tem muita instrução, quando a gente não tem muita referência, a gente acaba simplesmente fazendo o costume. Então, se eu sei que a Paty gosta de viagens, então eu ofereço viagem para que ela me dê o que eu quero. Então, se ela não fizer tal coisa, eu não faço tal coisa. Se você não fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Ou seja, eu posso por meio da coerção, por meio de ameaças. Só que, na verdade, a melhor forma de você... Agora, eu quero realmente resolver esse problema. Eu quero realmente trazer a opinião para perto de mim e nesse exato momento eu posso usar 3 fórmulas para isso. Eu posso usar a fé, ou seja, lembra quando a gente falou do triângulo lá? Daquele triângulo, ou seja, qual é a primeira relação que eu tenho que é hierarquicamente superior? É a minha com Deus. Então, a partir disso, eu posso usar a fé, posso usar essa minha ligação com Deus para impulsionar determinadas atitudes na minha esposa ou no meu esposo. Como assim, Yuki? Explique melhor. Se a relação mais importante que nós temos é a minha relação com Deus, antes de falar, olha, eu vou ficar magoado com isso, eu posso simplesmente falar, olha, essa sua postura é uma postura que realmente deixa Deus alegre, é uma postura que traz honra a Deus. Então perceba que nesse exato momento eu estou usando o quê? Qual é o argumento que eu estou usando? Eu estou usando um argumento relacionado àquilo que é mais importante para mim, que é relacionado à fé. Mas a gente sabe aqui que muitas pessoas são casadas e elas não são casadas com pessoas que são cristãs ou pessoas que são evangélicas. Então, você utilizar o argumento da fé não vai ser um argumento que verdadeiramente vai influenciar essa pessoa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você pode usar princípios, né, virtuosos, por exemplo, como a justiça. Você pode trazer determinados argumentos que são importantes para o seu esposo ou para a sua esposa. Então, por exemplo,
Pode ser que seu esposo não seja cristão, não seja evangélico, mas ele é um homem extremamente justo. Então, apelar para a justiça, trazer um princípio da justiça é muito melhor do que você trazer um argumento de ameaça. Né? Então, se você não fizer isso, eu vou te deixar, no lugar de você usar um argumento desse, que é um argumento que brota muito fácil ali na nossa mente, na nossa boca, você pode trazer um princípio, por exemplo, esse da questão da justiça, por exemplo, né? É porque o que a gente sempre traz aqui é que manipular é diferente de persuadir, entende? Muitas vezes os casais eles usam como gatilho a manipulação. Então, usa troca de favores pelo sexo, usa vontades por outros tipos de favores, sabe? Vai fazendo essa manipulação da informação que tem dentro do lar, das vontades, dos desejos, vai ali cercando o outro, inviabilizando que o outro decida de forma lógica. O outro se sente pressionado a decidir justamente por quê? Porque não tem outra saída para ele, ou é aquilo ou é nada. E aí fica parecendo que vocês estão num completo 0-0 o tempo inteiro, competindo para ver quem ganha, na verdade, competindo para ver quem ganha, quando na verdade deveriam não competir um com o outro, mas agirem no formato ganha-ganha, que a gente já trouxe aqui para vocês em uma live anterior dessa semana passada. Exatamente. Então, o primeiro, a fé, se essa pessoa tem fé, né? Então, assim, você segue nessa linha. Segundo, princípios de justiça, né? Então, justiça, honra, são as virtudes, né? Então, as pessoas, elas se enxergam de uma determinada forma, né? Então, a partir do momento que elas se enxergam de uma determinada forma, você consegue enxergar que aquilo ali é importante. Ao enxergar que aquilo ali é importante, você pode argumentar nesse sentido. Yukias, mas às vezes eu tento argumentar de determinada forma e não funciona. Por quê? Porque às vezes a gente está argumentando com aquilo que pra gente é muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que a Paty foi da igreja e agora ela está um pouco mais fria, não está frequentando tanto, e eu continuo fervoroso. Vamos pegar essa situação. Perceba que, para mim, aquilo que vai realmente pesar é utilizar a minha relação com Deus. Mas se eu for tentar argumentar nesse sentido com a Paty, isso não vai pesar tanto para ela. O que poderia pesar mais para ela? Que ela é uma pessoa honesta, que ela é uma pessoa caridosa, então, que ela é uma pessoa educada. Então, utilizar esses princípios, utilizar esses argumentos com a Paty serão argumentos muito mais eficientes do que tentar utilizar nesse exato momento a fé, que seria uma coisa muito importante para mim. Mas não deveria ser importante para ela? Gente, a gente tem que lembrar que tem determinadas coisas que deveriam ser, mas não são. É evidente que no nosso casamento a gente gostaria que todo dia fosse um dia extremamente feliz e contente, que a gente nunca tivesse problemas, mas a gente sabe que não é bem desse jeito. A gente sabe que muitas vezes num dia começa extremamente bem e de repente vocês se arengam, né? Vocês simplesmente geram um conflito um com o outro por besteira. Então, assim, infelizmente... Muda a dinâmica todinha do dia, né? Exato. Então, não é do jeito que deveria ser. É do jeito que é. Então, pode ser que em um determinado momento vocês estavam juntos na igreja e em um determinado momento não estão mais. A partir daí, tentar argumentar da mesma forma não vai funcionar. Então, você pode argumentar, beleza, alguma virtude, alguma coisa que é cara para o seu esposo, que é cara para a sua esposa, nesse sentido de que dar muito valor, honestidade, lealdade, esse tipo de coisa. E o terceiro ponto é pela lógica. Então, argumentos lógicos funcionam também. Então, você tentar ser mais clara, né? Quando você vai expressar determinadas ideias e apresentar uma lógica na sua argumentação, isso também favorece a chegarem a um denominador comum. E isso né? é uma técnica de persuasão e não de manipulação, porque você leva o outro a um raciocínio, você conduz o outro por uma jornada, por pontos que faz com que o outro reflita sobre aquilo e tenha condições de tomar a melhor decisão. Na manipulação, ele não toma uma decisão muito acertada, né? Porque ele tá ali, ou é ou não é, ou dá ou racha. Ele tá sempre ali numa situação meio que de mãos atadas. Na persuasão, você dá possibilidades, você dá condições, você dá argumentos, você traz sentido àquilo ali que vocês estão tentando resolver. E isso torna o conflito um campo muito mais acessível, algo muito mais agradável de ser resolvido. Perfeito. Então, assim, basicamente
evitar a coerção e as ameaças, buscando esses 3 últimos argumentos: fé, princípios ou virtudes e a lógica, né? E cada um desses argumentos aqui que você vai utilizar é conforme aquilo que hoje o seu esposo ou a sua esposa dá mais valor, o que tem maior peso para ele. Porque a gente é guiado por nossos valores, por nossos sentimentos morais e éticos. Então, o que é que o seu cônjuge leva muito em consideração? Aquilo ali já é um sinal, já é um farol por onde você deve caminhar, por onde você deve trilhar essa jornada dessa conversa, porque ali é uma baliza para o seu esposo. Ele vai ter o sim ou não a partir daquele tipo de raciocínio. E aí você consegue reproduzir isso quando vocês estiverem tratando de algum conflito aí que seja mais sensível ou não, mas que gere um transtorno na relação de vocês quando vocês tocam nesse assunto. Perfeito. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguma sugestão? Boa noite, Joyce. Seja bem-vinda. A gente notou que você estava ausente daqui por esses dias, viu? Seja bem-vinda. Gente, nós encerramos nossa live de hoje por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui pra gente, ou se não quiserem colocar aqui, essa live ela vai ficar salva lá no feed. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pode colocar lá ou mandar pra gente via direct, que a gente tá sempre acompanhando as informações que vocês enviam para nós, tá bom? Um grande beijo, um bom descanso. Hoje eu tô pensando que é sexta-feira. Cansei. Gente, um bom descanso para vocês, uma semana abençoada. Até amanhã, se Deus quiser, né, amor? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.